Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Paz na Palavra. Então hoje nós vamos começar uma nova temporada de estudos bíblicos. Dessa vez a gente vai dar uma caminhada em alguns salmos da Bíblia. Isso. Talvez você enxergue os salmos como um livro de orações, e um livro de confissões, e é uma expressão da alma do salmista, um livro de poesia, e também é. Mas acima de tudo, os salmos eles têm um conteúdo de ensino para nossas vidas que muitas pessoas perdem quando passam por ele desavisadamente. Então a gente quer dar uma paradinha em alguns salmos para compartilhar com vocês algumas dessas lições. Eles são extremamente edificantes e, como Paulo escreveu lá em Efésios, vou dar uma lidinha para vocês. Efésios 5, versículo 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E olha só, como eu posso ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então o nome dessa série vai ser Salmodiando. Salmodiando. Paulo está dizendo aos Efésios algumas maneiras de você se encher do Espírito. E o Salmo é essa relação direta com Deus, essa relação vertical. Você vê alguns salmos de Davi que são verdadeiras orações. Verdade. Às vezes momentos difíceis da vida dele. Outros são orações proféticas, onde anunciam inclusive a vida do Messias. Nós vamos ver tudo isso nessa nova temporada. Hoje, no entanto, nós começamos pelo começo. Exatamente. Que é o Salmo Primeiro. 1. Salmo 1. O Salmo 1, o Juliane vai ler e a gente vai compartilhar um pouco com vocês. E agora vamos lembrar um pouco do Paz em Casa. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos e vamos ler o capítulo 1. Bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois bem, esse é o Salmo 1. E é um dos salmos conhecidos, né? Assim como o Salmo 23, como o Salmo 150, é um dos mais 91. conhecidos. 91, né? Agora, esse aqui, gente, a gente vai dizer isso toda vez, é muito especial. Por isso que a gente vai selecionar alguns, porque não pode... Todos, né? São 150, né? A gente não tem... Senão a gente ia passar aqui muito tempo. Mas esse primeiro salmo, você pode ver a divisão dele, por exemplo. Está bem claro aqui. Ele está dividido em duas partes. Ele fala da vida, vamos usar essa expressão que ele usa, do justo e da vida do ímpio. Na nossa linguagem, o justo não é aquele que é perfeito, é aquele que conhece o Senhor. Né? Somos nós, que andamos com o Senhor, reconhecendo as nossas falhas. Onde está a justiça em nós? Em reconhecer a nossa limitação e sermos pecadores. Exato. O ímpio aqui é o que não conhece a Cristo, vamos usar essa expressão, que não conhece a Deus, que anda pelo seu próprio entendimento, que anda pelos seus próprios conceitos e princípios. Exato. Essa é a diferença. E o salmista começa já colocando bem claro essas duas partes no Salmo. As bênçãos que o justo recebe justo do Senhor. E
o que vai acontecer com o ímpio, o que não reconhece o Senhor. Né? Então, vamos lá. Versículo 1. Como é que ele começa? É. Bem-aventurado o homem, que não, eu estou lendo aqui na Almeida, dessa vez. Mas... Na Almeida atualizada, eu li na Almeida Corrigida Fiel. É tudo Bíblia. Um joga um homem, o outro a pessoa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, preste atenção. Veja que coisa interessante aqui. Isso aqui, só isso aqui, já tem uma mensagem para a gente, que a gente podia parar aqui hoje e falar só sobre isso. Verdade. Primeiro, lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte? Como é que ele começa o Sermão do Monte? Com essa mesma expressão, né? Bem-aventurado, feliz, muito abençoado. A ideia dessa expressão é a ideia de que se você seguir dessa forma, você vai se dar bem. Sabe bem que eu digo? Vai viver em paz, vai viver abençoadamente. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio fala da bênção e da maldição. E ele explica o que é a bênção e a maldição. A bênção é quem anda com o Senhor e a maldição é quem se afasta do Senhor. Não é esse negócio de maldição hereditária, não. Andou com Deus, está no caminho da bênção. Amém. Não andou com Deus, está no caminho da maldição, ou seja, das coisas mais. Que não, perdição, que não anda com Deus. Então ele começa já o Salmo, e Jesus fala exatamente como ele diz. Felizes, bem-aventurados, muito abençoados. A ideia é essa, né, Ju? Pois é, tantos livros, tantas obras falam sobre buscar a felicidade, como encontrar a felicidade. E esse salmo tão curto, minha gente, tem esses versículos preciosos, vocês vão ver. Aqui está a resposta. Como Deus é sábio. A palavra do Senhor é edificante. A gente essa semana, por acaso, parou em um programa falando sobre a ciência da felicidade. E muito interessante, inclusive, muito interessante. Mas se você espremer, e sem querer ser tendencioso, mas talvez até já sendo, você espremendo, você vê um monte de princípios bíblicos do que eles chamam de ciência da felicidade. De princípios, de atitudes. Pois é. Porque a ciência da felicidade é mudança de atitude. E aqui diz, felizes, bem-aventurados, aí você vai ver qual é a atitude. Agora que a gente vai ver isso. Como eu posso ser bem-aventurado? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso viver com Deus e ser feliz? Veja o que ele disse. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver aqui 3 situações. E, gente, é muito aplicado. Vamos lá? Isso, vamos lá. Primeiro, gente, olha a progressão dos verbos nas ordens. Primeiro é uma ordem do que não fazer. Depois ele diz o que é que acontece. Então, primeiro assim, ele não anda, certo? Cadê? Lê aí, não anda. Não anda no conselho dos ímpios. No conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que coisa progressiva. Isso. Veja como é um conselho sábio para nosso viver. Aplique para a nossa vida agora. Eu não ando no conselho dos ímpios. Ou seja, eu não ando no conselho de quem não anda com Deus. Isso. Ok? Aí o que é que acontece? Nessa progressão, o que é que a gente pode tirar de uma maneira geral? Que o pecado é sutil. O que acontece? Você começa assim, ele diz, não anda no conselho dos ímpios, depois ele fala assim, não caminha com pecadores, depois ele fala assim, se assenta junto. É algo que sai de algo distante e vai cada vez mais se aproximando, criando raiz, criando intimidade. Com o quê? Com o pecado. Só que isso muitas vezes é sutil. Queria aqui dar um exemplo, né, para a gente poder se situar. Por exemplo, aqui quando ele diz não anda no conselho dos ímpios, ele não está dizendo só no conselho dos ímpios, porque muitas vezes isso acontece com nós. A gente já conhece a Deus, mas acaba chegando numa situação e ao invés de a gente se buscar, né, um conselho de alguém que caminha no caminho do Senhor, a gente está buscando fora da igreja, né, com uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Então ela vai lhe instruir segundo a sabedoria humana, não segundo a sabedoria de Deus. Quer um exemplo? Vamos lá. Já vi gente falar assim, tô com um problema, sei lá, no casamento, no relacionamento, qualquer coisa que seja. Aí assim, vou me aconselhar com quem?
Aí disse, vou nada lá falar com aquela irmãzinha da oração, vou não falar com a pastora, vou não falar com o pastor. Ah, porque eles vão dizer alguma coisa da Bíblia. Aí vai e pede conselho com uma amiga que não conhece a Cristo. Essa pessoa, seja feliz, faça isso, faça aquilo outro. Nunca tem um conselho baseado na palavra do Senhor. E aí você pega assim, não, esse conselho aqui me agrada mais. E aí você começa a andar no conselho dos ímpios. E de repente, quando você vê, você está caminhando no caminho do pecador. Porque se você bebeu da fonte desse conselho, você vai tomar atitudes a partir desse conselho. E atitudes a partir desse conselho que serão o quê? Andar no caminho dos pecadores. Qual é o nome disso? Sabotagem. Sabotar a sua própria vida. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bíblico agora. Eu tenho estudado, e no meu devocional nos últimos tempos tem sido estudar a vida de Salomão. Esse é um grande exemplo bíblico, tem vários, mas Salomão é o mais conhecido porque foi o homem mais sábio do mundo, etc. Quando Salomão andou no conselho dos ímpios, ele andou quando ele desprezou os anciões que andaram com seu pai Davi e deu ouvido aos jovens que não tinham experiência, que não andavam com o Senhor. E ele destruiu Israel. Sabe quem destruiu Israel? A atitude de Salomão. Sabe quem separou Israel? O reino do norte e o reino do sul? A atitude de Salomão. Porque ele seguiu o conselho dos ímpios. Daí veio a divisão das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, que era Levi e Judá. Benjamim e Judá. Então, ali houve uma grande divisão. Salomão depois morreu e nunca mais as 10 tribos se recuperaram. Nunca mais. Foram para a Babilônia, se acabaram. Por quê? Um simples atitude de dar conselhos, de ouvir o conselho do ímpio. Essa é uma... Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Não anda no conselho dos ímpios. Não anda significa não vive, não estabelece o seu princípio de vida. Não é andar, né? Não estabelece o seu princípio de vida a partir do conselho de quem não tem conselho para dar. Não dá ouvidos ao que... Eu tenho falado nos cultos muitas vezes sobre as vozes que nós temos ouvido nesses tempos. Que voz você está ouvindo? Isso. Preste atenção. É a voz da mídia? Que voz você está ouvindo? É a voz dos seus amigos que não conhecem a Cristo? Cuidado e selecione o que você ouve. Então ele diz, não anda no conselho. Isso é ouvir. É ouvir. Mas ele diz, veja gradualmente como vai afundando a coisa. Depois fica mais sério, porque ele diz, não se detém no caminho. No caminho dos pecadores. A ideia de movimento, vamos lá. Eu estou andando aqui. Estou escutando. Estou escutando. Do que eu escuto vai fazer o quê? Vai moldar o meu agir. A minha maneira. Aí daqui caminhar. A pouco eu disse, não, vou parar para ouvir isso. Você pode falar mais? Aí a pessoa vai começar a falar. Aí, que ele diz aqui, ó, os meus ímpios, porque ele não vai usar a mesma palavra sempre, mas é o mesmo povo. Ímpios, pecadores, escarnecedores, é o mesmo. Ele disse, agora eu parei para ouvir esse pessoal. Eu dei a minha atenção. Eu estava só ouvindo, agora eu estou atento. Eu estou atento. E aí você chega... Estou gostando dessa história. Vamos dizer assim, você aprofunda no pecado. Porque quando você se assenta, ali é aquela aí vem a questão terceira, de intimidade. Aí vem a terceira, que é o assentar. Isso. É o outro estágio. Você parou, agora você senta aí para a gente conversar. Me fala mais sobre isso. Acabou-se. Aí nesse estágio, amor, tem um outro exemplo bom pra gente dar, que é o seguinte, vamos lá. De repente, o que é se assentar, né? Que as pessoas dizem assim, a gente tem... Vou cortar minhas amizades do mundo. Não é isso que a gente tá dizendo, né, minha gente? É você beber da fonte de conselho, de sabedoria, ao invés de beber da fonte da sabedoria de Deus, né? E o que é que acontece? Quando você se assenta, de repente, você escutou, aí tomou aquela decisão com relação, vamos voltar ao exemplo, do relacionamento, né? Começou a caminhar no caminho que não seria o bíblico, vamos dizer assim, na proteção do Senhor. E de repente você está ali, minha gente, convivendo em situações, né, que não agrada. Quando a gente tem o Espírito Santo, aquilo começa a constranger. Incomoda. E aí o que acontece? Você está sentado na roda dos escarnecedores e muitas vezes alguém fala alguma coisa e você já concorda com essa linguagem, com esse desvio. Porque aí você já sentou. Você já sentou. Você já está dando atenção mesmo. Você ouviu, gostou, agora você sentou e diz, me diga mais. Ou às vezes você nem concorda, mas você se cala
Porque você diz assim, poxa vida, eu não estou em condições nem de refutar isso. Ou, pior, já parou para pensar que a pessoa não se constrange em escarnecer do Senhor na sua presença? Porque a rota dos escarnecedores é aqueles que já estão fazendo, não só dando conselho. Você sentou com eles, ou seja, você está partilhando daquilo com eles. Você é um co-participante das atitudes, das atividades. Nós estamos aprendendo no primeiro versículo. Isso. A gente tem que viver, minha gente, de maneira que quando chegarmos em algum lugar, que as pessoas que estão escarnecendo do Senhor, que elas se constranjam, que elas não consigam falar na sua presença. Não você que constranja. Isso. Se constranja. Isso. Que a sua presença se constrange. Uma vez um pastor amigo meu foi para um café da manhã lá nos Estados Unidos com o presidente, os grandes líderes dos Estados Unidos estavam lá e ele estava. E ele disse que a certa altura entrou no hall Billy Graham. Quando entrou Billy Graham naquele salão, parecia, ele disse, a sensação era de que uma nuvem de adoração da presença de Deus tinha entrado, que foi silêncio total. E o doutor Billy Graham chegou. Essa é a sensação que a gente precisa ter. Vamos buscar isso, meu gente. Versículo 2. Ele vai continuar. Ao invés disso, de andar, de sentar com os escarnecedores... Agora, é o que fazer? Ele vai dizer o que fazer. Antes disso, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Eita, minha gente. Na palavra de Deus. Naquilo que, antes de ouvir o escarnecedor, antes de seguir o conselho dele, escute o conselho do que está na palavra de Deus. Isso. Às vezes, nos dias de hoje, muitos crentes, cristãos, não querem publicamente dar ouvido à palavra de Deus. Porque querem agradar também ao outro Senhor, aos dois senhores. Gente, em algum momento, um cristão, ele vai ter que desagradar a sociedade. Isso. Ele não precisa ser chato, mas ele vai ter que desagradar essa sociedade. Isso politicamente correto, né? Exatamente. Então, ele diz aqui, ó, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Porque eram 2 momentos de oração, né? Agora eu faço uma pergunta para você. Davi escrevendo isso, que a gente nem falou, né? Mas foi Davi. Escrevendo isso, qual era a lei do Senhor que ele tinha em mãos? Ele só tinha os 5 livros escritos por Moisés. Tinha a lei mesmo. Só tinha, literalmente. As normas, as regras. Só o Pentateuco, né, que a gente chama hoje. E olha que, gente, ele tem prazer em meditar na lei. E aí as pessoas olham assim, Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento é a lei, agora o Novo é a graça. Não, é o mesmo Deus, porque Deus nunca mudou. E é uma revelação o quê? Gradativa. Só que a lei do Senhor revela, sabe o quê? O caráter de Deus. O caráter de Deus. E sabendo o caráter de Deus, nos dá prazer de conhecer e saber que em meio a qualquer dificuldade que a gente tem nesse mundo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é honesto, o nosso Deus é fiel. E aí vem todas as características do Senhor. E como Paulo disse aqui, onde é que está a Bíblia aqui, em nome de Jesus? Lá no livro de Romanos, anote aí, Romanos, capítulo 7, versículo 12. Veja só o que Paulo, no Novo Testamento, escreveu sobre a lei. Romanos 7, 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E bom. Santo, justo e bom. É por isso que meditar na lei do Senhor deve nos dar prazer. Porque revela você já o está caráter entendendo de que Deus. meditar na palavra de Deus. Isso. Né? E se Davi, com 5 livros, já encontrava prazer de dia e de noite, imagine a nós. gente com tudo isso aqui. Gente, vamos ler. E ele segue, ó. Ele aí vai dizer qual é a consequência de viver assim. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Você já viu de longe, você está viajando no avião, e você olha e vê um filete verde assim, numa área, às vezes, sertaneja, desértica. Você passa na Califórnia, assim, você vê deserto, e às vezes tem aquele filete verde, parece uma cobra, uma serpente. Sabe o que é aquilo? É a vegetação que está ali ao lado dos rios, à beira dos rios. É como as árvores plantadas às beiras do rio. O que é que elas são? Verdes, vivas, frutíferas. As que estão longe do rio secam. Isso. Quem é o rio? O rio da vida é Jesus, é Deus, é a água da vida. Ele está dando o exemplo. É como essa árvore que, se plantada junto do rio, junto da palavra do Senhor, junto da lei do Senhor, vai florescer.
se afastar. Agora preste atenção na expressão. É como uma árvore plantada. Isso é um ato o quê? Planejado, intencional, desejado, escolhido. Então nós somos essa árvore que o Senhor planta. Você é uma árvore escolhida. A folhagem não murcha. Isso. Você é considerado como propriedade de Deus. Olha como isso é lindo. Você foi plantado onde você está. Você foi plantado por Deus. Aí onde você está. E aí aí vem a sua atitude. A gente vai falar sobre isso no domingo. Vem a sua atitude. Olhe para José, olhe para os grandes líderes, homens de Deus e mulheres. O que mudou a vida deles foram atitudes. É você que escolhe. Assim, o Senhor lhe colocou ali. Se você ficar na beira do rio, na água da vida, vai ficar verde e vai frutificar. Se você procurar os campos desérticos, não tem como. Pois é, nessa fonte que é junto a ribeiros de água, que diz que é o quê? Inesgotável. Por quê? A graça do Senhor é inesgotável. A misericórdia do Senhor é inesgotável. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. O perdão está disponível. A promessa de Deus se cumpre. Então isso é uma fonte inesgotável para a nossa vida, se alimentar disso. E ele completa, Ju, dizendo assim, e tudo que ele fizer, em tudo será bem sucedido. Ou seja, esse é o complemento do bem-aventurado. O bem-aventurado é essa pessoa que vai ser bem-sucedida. Eu tiro aqui qualquer palavra de prosperidade, de teologia de prosperidade. É bem-sucedido porque vai andar com o Senhor. Ele vai frutificar, ele vai ser bem-sucedido, porque é o que o primeiro verso lá diz. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. Esse feliz é isso. É a pessoa bem-sucedida, a pessoa que vai fazer a coisa certa. E veja também a correlação que ele diz o seguinte: dará o seu fruto na estação certa. No tempo certo. No tempo certo. Eclesiastes, há tempo para tudo. Aí o que é que a gente está querendo ver com isso? É porque às vezes você olha e diz assim, poxa, o ímpio prospera e eu não. Provérbios fala muito sobre isso, Salmo né? 37. Agora, que tipo de prosperidade tem o ímpio pensa ter? Na realidade, vamos olhar para a nossa prosperidade com os olhos da fé. E o que acontece? Estação certa, por exemplo, Deus concede paciência para você passar por uma situação, um estreito. Deus concede alegria quando você está passando por um momento de profunda tristeza, para você sair dessa tristeza. Deus promove a sua fé quando você está passando por uma situação em que você não vê nenhuma esperança. Então, isso é o fruto que vai vindo e sempre no tempo que você precisa, o Senhor derrama desse fruto. É ou não é? Lembre-se das bênçãos que o Senhor já fez na sua vida. Muito bem. E agora, gente, nessa segunda parte, ele vai dizer a antítese, o contrário. Quem são os ímpios? E você já viu tanto sobre agora quem são os justos, que você vai identificar facilmente o que não deve ser. Os ímpios não são assim, ele diz. Não assim como. Eles não andam com o Senhor como justo. Isso. São, porém, como palha que o vento dispersa. A palha que o vento dispersa é aquela folha que um dia foi muito bonita, caiu no chão, secou e o vento leva. Esse é o ímpio, ele é leve, ele não tem profundidade, ele não tem raiz. O vento leva. Tudo hoje em dia é relativo. Tudo é relativo. Um dia as pessoas colocam alguém lá em cima, no outro dia cancelam. Então, isso. Num dia tá tudo bem, vem uma pandemia, fica tudo mal. Então é aquela coisa assim que é ser movido pelas circunstâncias. Quando a palavra de Deus também fala que nós somos aqueles que estamos firmados numa rocha. Veja a diferença, o contraste. Então tá aí, ó. Os ímpios não são assim. O vento leva, é inconstante. São inconstantes. O salmista diz, Salmo 40, fui colocado sobre uma rocha, saí do poço de lamaçal, e o Senhor me colocou sobre uma rocha. É isso que a gente está falando. No versículo 5 ele diz, por isso, por ser instável, o vento leva facilmente, os perversos não prevalecerão. É o que acontece. Hoje em dia a gente vê que no mundo, na igreja, os próprios Senhor Jesus diz assim, estamos juntos, ímpios e justos, né? Como trigo e joio. E joio. E cabe ao Senhor depois fazer a separação. Ele está dizendo, mas não prevalecerá assim. Né? Um dia haverá de haver essa separação. Nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, exato. Você vai ter sempre todo tipo de gente, em todo tipo de ajuntamento. Isso. Mas só o Senhor pode separar.
E ele trigo irá separar. E é ele que vai fazer isso. Agora, não prevalecerão. Não prevalecerá. Isso é a promessa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui tem uma coisa que Miguel gosta bastante, porque no hebraico, esse o Senhor conhece, no gerúndio, o Senhor está conhecendo o caminho dos justos. Ou seja, ele está constantemente olhando os nossos caminhos. Ele não, ele guarda na memória todas as nossas boas ações, né? Tudo que, como Paulo fala, nada que é feito para o Senhor é feito em vão, né? Muitas vezes o que? A sociedade não enxerga, seus amigos não creem, mas se Deus lhe chamou, persevere, porque o Senhor está conhecendo o seu caminho. Ele está constantemente olhando o seu caminho. Isso é uma promessa que deve o quê? Acalmar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele quebranta o nosso coração e ele endireita as nossas veredas, porque o Senhor está sempre acompanhando os nossos caminhos. E as obras dos ímpios, por mais que hoje tenham olhos de prosperidade aos nossos olhos humanos, elas não prevalecerão. Não é só o ímpio que não prevalecerá, mas as suas obras também não. Então, muitas dessas obras, às vezes, o quê? Seduzem, né? Seduzem, tiram as pessoas do caminho do Senhor, mas essas obras não prevalecerão. E aí, irmão, para uma reflexão final, a gente pode pensar assim, mas Ju, vou refletir agora sobre mim. Eu não ando no conselho dos ímpios, sempre me aconselho com pessoas que são sábias, né, da Bíblia, né, etc. Eu não me detenho no caminho dos pecadores. Eu procuro sempre caminhar no caminho do Senhor. Quando eu peco, eu reconheço, me arrependo. E muito menos, então, eu estou na roda dos escarnecedores. Ninguém fala mal de Jesus na minha frente, não, né? Você pode dizer que você está fazendo tudo isso, mas você viu a segunda parte? A lei do Senhor, ela lhe dá prazer? Você tem meditado nela de dia e de noite? Você tem se deixado ser edificado pela lei do Senhor? Porque é isso que traz o quê? A constância, a perseverança, o firmar na rocha. Porque sem essa parte aqui, não é só o não fazer, mas é o que fazer. E aqui o salmista Davi deixou muito claro que é isso que devemos fazer, não é? Olha, gente, esse salmo, Muito rico, né? Veja quanto ensino nós tiramos daqui. Então, salmodiando essa temporada. E aqui eu quero agradecer publicamente, mais uma vez, ao pastor Assis, não foi? Que nos presenteou lá de São Paulo com essa Bíblia da Escola Bíblica. Bíblia fantástica. Gostamos muito. Obrigado mesmo. Ele acompanhou o nosso Paz em Casa durante meses e meses. Como muitos de vocês aqui acompanham e hoje têm seguido o Paz na Palavra. Amém. Deus abençoe. Seguimos juntos no Paz na Palavra. E a sua bênção? Que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Até mais.